Quem acusou foi a Federação Inglesa. Quem investigou foi a Federação Inglesa. Quem julgou foi uma comissão independente. Uma comissão composta de especialistas em legislação esportiva que, depois de muito tempo, de tempo demais, olharam para as provas, para as evidências e não viram razão suficiente, legal, embasamento jurídico para julgar o Paquetá culpado dessas acusações. Ele foi julgado culpado em 2 infrações dentro do mesmo celeiro, que é de não colaboração com as investigações. Eu acho que inclusive tem o caso do celular, né, do Paquetá ter dado o celular para a federação, ela ter devolvido, e depois que ela foi pedir de volta, o Paquetá tinha já se desfeito do celular. Eu imagino que isso esteja no texto. Quando eu falo texto, é que agora o julgamento ele vai para a fase final, ainda não terminou, que é a comissão precisa colocar por escrito em documentos as razões pela qual o Paquetá foi absolvido na acusação principal e porque ele foi julgado culpado na acusação lateral, e cabe recurso, tanto da FA para a absolvição, quanto do Paquetá para a acusação de não colaboração. Vamos entender se haverá essa atitude tanto de um lado quanto de outro, mas eu acho muito difícil que a FA entre com uma apelação, que ela entre com um recurso, porque ela já sai muito chamuscada. Eu estou curioso para ver, ainda está decantando por aqui esse caso, a repercussão interna, porque a FA ela sai com uma posição muito ruim. Porque por mais que seja justo e até dever da própria federação investigar indícios, e se você tem indícios que parecem provas, o seu dever é acusar, como a FA acusou, é claro que nem sempre você vai ganhar, mas quando você, no fim das contas, congela a carreira de um jogador de alto nível, de Premier League, de West Ham, quase Manchester City, como o Paquetá, e você sai sem ganhar o caso, você sai por baixo. Porque como agência reguladora, você acabou, no fim das contas, prejudicando a carreira de um jogador e não conseguindo usar um exemplo como educação para o restante do futebol inglês. Ainda quero entender como que vai ser a interpretação da ação da FA nesse caso. Muita gente tá com uma certa razão, muita gente, principalmente do Brasil, né, assim, com muita raiva e torcendo para que o Paquetá entre com um processo contra a Federação Inglesa. Pelo que eu apurei, não é simples. Quando você, isso em conversas com a equipe jurídica do próprio Paquetá e com especialistas na área da legislação esportiva inglesa, aparentemente quando você assina um contrato com um clube da Premier League, e acho que do futebol inglês em geral, mas principalmente da Premier League, você meio que dá o direito da federação fazer o que fez com o Paquetá. Então não cabe processo. Me parece muito difícil, portanto, que haja abertura e embasamento jurídico para que o Paquetá processe a Federação Inglesa por não ter ido para o Manchester City, né? No anúncio das investigações lá em agosto, a proposta do Manchester City de 85 milhões de libras já estava em processo final, já tinha sido praticamente aceita pelo West Ham, e o Paquetá iria jogar pelo então melhor time do mundo, na época campeão da Tríplice Coroa, com o título da Champions, treinado pelo Guardiola. O City ganhou a Premier League na temporada seguinte, o Paquetá poderia ter outro status na carreira nesse momento, e desde então o Paquetá encolheu. Imagina o peso psicológico na cabeça do jogador. Eu não entro na história de vilão e mocinho, né, como se a FA tivesse tentado prejudicar de propósito. Não, eu tenho uma convicção baseada na crença nos órgãos reguladores, que a FA tinha indícios suficientes para acreditar que tinha um caso pujante o suficiente para acusar o Paquetá e achando que ia ganhar. Então, indícios existiam, mas não se transformaram em evidências suficientes para uma culpabilização. Então, o Paquetá é inocente. Não houve provas suficientes. Esse processo, o desgaste psicológico, o Paquetá tinha 25 anos, começou, agora sai com 27. Porém, ainda sai com 27. Tem o lado da mesma moeda que eu acho importante que ele e o staff dele interpretem dessa maneira a partir de agora. Ele ainda é um jovem de 27 anos que está jogando na Premier League, tem mais 2 anos de contrato com o West Ham e tem uma Copa do Mundo pela frente. Ele tem uma temporada para se preparar para a Copa do Mundo e voltar a ser aquele jogador que antes de todo esse furacão na cabeça e na carreira dele,
ele vinha sendo um dos destaques da seleção brasileira. Uma seleção errática, mas que tinha no Lucas Paquetá um potencial pilar. E eu tenho certeza que ainda existe esse espaço para o Paquetá. E se ele voltar a jogar naquele nível, campeão europeu com West Ham, jogando bem contra a Inglaterra em Wembley, se ele voltar àquele nível, o Paquetá ele pode muito bem ser titular na próxima Copa do Mundo, ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Então, demorou? Sim. São 2 anos jogados fora? Sim. Há um prejuízo inafiançável, irrecuperável? Evidentemente que sim. Mas o Paquetá ainda pode voltar a ser um jogador de primeira linha. Ele pode voltar a ser titular da seleção brasileira, ele pode ser um jogador importante para a seleção brasileira numa Copa do Mundo, e ele pode voltar a ter uma proposta, se não do Manchester City, de um clube dessa prateleira do futebol europeu. Ele ainda tem 27 anos. O futuro dele, imediato, eu não sei. Eu imagino que existe uma sensação de gratidão muito grande do Paquetá com o West Ham. O West Ham o tempo todo do lado dele. Se a seleção parou de convocá-lo em certo momento, o West Ham o tempo todo o manteve como jogador importante, inclusive nos momentos em que ele tecnicamente não foi bem. A última temporada do Paquetá é ruim. Né? Em vários momentos ele foi titular sem ter uma lógica técnica. Por pior que tenha sido a temporada do West Ham, com troca de treinador, vamos ver como é que vai ser com o Graham Potter agora, com o Paquetá sem essas nuvens na cabeça. Ele próprio posta que tá com saudade de jogar futebol com um sorriso no rosto. Ele chorou depois do cartão amarelo contra o Tottenham no fim da temporada, sabe? Era esse o inferno na cabeça do Paquetá. Então ainda tem muita coisa pela frente. Ele perdeu muita coisa, sim, mas, cara, agora é bola pra frente porque ele está inocentado. Se não houver um recurso da FA, eu não acho que haverá, enterrar essa história, e não há nenhum risco para o West Ham de escalá-lo, e não há nenhum risco para outro clube contratá-lo. E por mais que haja muito torcedor do Flamengo esperançoso que ele volte, eu acho que é muito difícil. O Paquetá ainda tem muita lenha para queimar e para subir dentro da hierarquia do futebol europeu, como ele esteve muito prestes a subir 2 anos atrás. Então, sim, cabe recurso. O Paquetá pode processar a Federação Inglesa, mas eu acho muito difícil. Eu acho que não há abertura jurídica. Ainda não é um sim e nem um não garantido, porque ainda há estudos da própria equipe jurídica do Paquetá para entender se é possível. Mas a grande notícia para ele veio. A punição para o que ele foi julgado culpado, essa não colaboração com as investigações, é uma punição pequena. Ainda mais se comparada ao que poderia vir de banimento. É uma punição que pode ser entre multa e uma suspensão de 2 tipos quantitativos. Né? É uma punição que pode ser em tempo, 2 semanas, 3 semanas, ou em jogos, 2 jogos, 3 jogos. Isso a comissão independente vai noticiar, vai publicar muito em breve. E aí o Paquetá também pode entrar com recurso contra isso. Não sei se ele e o West Ham vão achar uma boa ideia a depender dessa punição.